A terra santa queimava, sangue na areia sagrada. Peregrinos caminhavam para a morte. Jerusalém, a cidade dourada, era um prêmio disputado por espadas e crucifixos. A fé virou arma, a devoção, um grito de guerra. Nesse caos, uma nova ordem nasceu. Homens que eram monges e guerreiros. A ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão. Eles juraram pobreza, juraram castidade, juraram obediência absoluta. Eram os templários. O treinamento era brutal, a disciplina de ferro. O corpo era um templo para Deus. A mente, uma fortaleza de oração. O silêncio era a sua companhia. A lâmina, sua extensão. Em cada homem, a oração e a espada conviviam. Vestiram o manto branco da pureza. Sobre ele, a cruz vermelha do martírio. Uma visão que impunha respeito e medo. Eles não eram apenas soldados. Eram a vontade de Deus em movimento. Marcharam em formação perfeita. Escudos unidos, lanças apontadas. Um muro de fé e aço. Protegeram os peregrinos nas estradas poeirentas. Atacaram como um único corpo, avançaram sem hesitar, morreram sem recuar. Nas grandes batalhas das cruzadas, eles eram a vanguarda, a ponta de lança que quebrava as linhas inimigas, cercos intermináveis, cargas de cavalaria que faziam a terra tremer. O som dos cascos era o anúncio do fim. No campo de batalha, o nome templário era uma sentença. Eles não fugiam. Eles não se rendiam. Lutar até a morte era uma honra. Captura era uma desgraça a ser evitada. O inimigo sabia, onde a cruz vermelha avançava, não havia retorno. Sua reputação cresceu. Seu poder também. De uma ordem de monges pobres, tornaram-se a instituição mais rica da cristandade. Fortalezas inexpugnáveis se ergueram por toda a Europa e Oriente Médio. Seus cofres guardavam o ouro de reis. Eles criaram um sistema bancário, protegeram riquezas, financiaram guerras, tornaram-se conselheiros de papas e monarcas. A fé e o poder se misturaram. A humildade deu lugar à influência. A ordem se tornou um império dentro de impérios. Grande demais, poderosa demais, impossível de ignorar. O poder gera inveja. A riqueza atrai cobiça. Reis que deviam fortunas aos templários começaram a temer sua influência. O Papa, pressionado por interesses políticos, sentiu o chão tremer sob seu trono. Sussurros se tornaram acusações. A desconfiança se espalhou como uma praga. O cerco político se fechou. Lento, silencioso, implacável. A traição foi planejada nas sombras dos palácios, não nos campos de batalha. Não seriam derrotados pela espada, mas pela caneta e pela conspiração. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O dia da infâmia. Em toda a França, ao amanhecer, os templários foram presos. Cavaleiros que enfrentaram exércitos foram pegos em suas camas, desarmados. A armadilha estava montada. As acusações eram absurdas. Heresia, idolatria, rituais profanos, crimes contra a fé que juraram defender com a própria vida. A verdade não importava. O objetivo era a destruição. Homens que suportaram o calor do deserto e o aço inimigo foram levados para masmorras frias e escuras. A tortura começou. O corpo que era um templo foi profanado. A mente que era uma fortaleza foi quebrada. Confissões foram arrancadas pela dor. Gritos ecoaram onde antes havia orações silenciosas. Guerreiros invencíveis em batalha foram destruídos em salas de interrogatório. A cruz vermelha em seus mantos foi manchada, não com sangue inimigo, mas com o seu próprio. As fogueiras foram acesas. A fé que os guiou agora os condenava. Cavaleiros foram queimados como hereges. A luz das chamas iluminou o rosto de seus acusadores. A ordem foi oficialmente dissolvida. O Papa apagou seu nome da história. Jacques de Molay, o último grão-mestre, enfrentou as chamas em Paris. Seu corpo queimava, mas seu espírito se recusava a quebrar. Com seu último suspiro,
Ele amaldiçoou o rei e o papa que o traíram. Um grito final de desafio que ecoaria por séculos. A poeira baixou, as fortalezas foram esvaziadas, o ouro confiscado. O silêncio caiu sobre o legado dos templários. Homens que lutaram por Deus foram destruídos por homens. Fé, espada e poder caminharam juntos até a condenação. Uma história de glória transformada em tragédia. Um aviso sombrio sobre como os impérios de fé e aço podem se transformar em cinzas. A história dos templários terminou em fogo, mas sua memória resiste. Assim como a de tantos outros grupos guerreiros que moldaram nosso mundo com sangue e convicção. Essas histórias sombrias e épicas precisam ser contadas. Se você, como nós, é fascinado por esses contos de poder, honra e traição, junte-se à nossa legião. Inscreva-se no canal Grande Guerreiro para não perder nenhum capítulo da nossa série Ordens e Grupos Guerreiros. Deixe o seu like para que a memória desses guerreiros continue viva. Temos novos episódios, novas sagas, todos os dias, às 9 da noite. A história não acabou, apenas começou.